Muito boa noite. Segundou, hein? Segundou com live do Almeida. Bora lá. Fala, Matheus. Beleza? Vamos falar hoje de um assunto legal, hein? Vamos falar de profissões no digital. Profissões no digital, economia digital. Quais são as oportunidades? Quais são as diferenças delas? Quais são as possibilidades de você alavancar sua carreira ou começar uma nova carreira? A gente tem bastante oportunidade aí pra gente entender melhor, né? Eu acho que o principal ponto é a gente entender quais são as diferenças, o que é essa economia digital, então o que são essas carreiras, e a gente desmistificar um pouco também sobre o digital. Né? Acontece que muitas pessoas hoje elas pensam no digital de uma forma muito rasa ainda, eu diria, na maioria dos casos, né? Porque entendem o marketing digital como um percentual muito baixo ali do que ele realmente é. Fala, Marcão, bom te ver aqui. Então vamos lá, né? Vamos começar aí principalmente do que a galera fala sobre marketing digital, que é marketing digital, que pulveriza no mercado, e principalmente para as pessoas que não estão inseridas ainda, levam isso como verdade, né? Que elas são afiliados, venda de PLR, venda de curso e creators, né? Então colocam ali o marketing digital como... vamos colocar como 4 carreiras aí, 4 áreas, né? Só que a realidade é muito diferente disso, né? A realidade é que a gente tem muita oportunidade no digital, muitas carreiras e muitas áreas que podem e devem ser exploradas, e muita gente não vê isso, né? Vão por um caminho ali que eu acho que é o mais difícil, né? Porque, para você ser um creator, você precisa primeiro ter grana para você se bancar, porque você não vai começar a ganhar dinheiro da noite pro dia, né? A venda de curso aí, de afiliados, também não é algo que é fácil. Afiliados, por exemplo, também precisa fazer investimento, né? A venda de curso você precisa ter conhecimento e também fazer investimento. Começar ali no orgânico leva bastante tempo para consolidar, né? Então vamos entender aqui primeiro da economia digital, né? Então eu anotei aqui alguns tópicos para gente conversar. Então por que ela dá tão certo, né? Ela dá tão certo porque o digital ele vem crescendo muito, ele está crescendo muito cada vez mais. As empresas estão se profissionalizando também no digital. Então o que acontece, por exemplo, hoje em dia? Você vai procurar um médico, beleza, você primeiro que busca ali ou no convênio ou busca ali no Google, né? E aí você vai querer entender sobre ele. Então, um dos comportamentos é buscar no Google, né? Ou buscar no convênio. Se eu busco no convênio, vou falar um comportamento meu e eu acredito que muitas pessoas têm esse comportamento. Você vai querer saber um pouco mais sobre aquele médico, se não for um médico que você conhece. E aí, quando você vai buscar mais informações sobre esse médico, você vai buscar onde? Na internet, né? Então, você vai buscar no Google, ele precisa estar presente no Google. Você vai buscar no Instagram, ele precisa ter uma presença ali no Instagram. Então, o que está acontecendo hoje com as profissões também? Então, falando até um pouco, além das áreas que a gente tem no digital, algumas profissões também, para se colocarem bem e para ganharem acima da média, estarem acima da média em termos de faturamento, ela precisa ter uma presença digital. Porque o que acontecia antes? Tinha muito investimento em comercial, tinha muito investimento em outdoor, né? Tinha muito investimento em outras áreas, né? Então fazia investimento em publicidade de outras formas. A forma de fazer esses investimentos mudou. E muito mais pessoas hoje estão fazendo esses investimentos, estão fazendo essas criações, estão fazendo esses desenvolvimentos, né? Então isso mudou bastante. Porque antes a gente tinha ali no outdoor quem fazendo propaganda?
Muitas vezes quando a gente vai para a área de saúde, né, grandes laboratórios, convênios médicos e assim por diante. E hoje o número de pessoas anunciando são muito maiores, né? E muitas das vezes tem dois caminhos aí para essas profissões seguirem, né? Ela tem um caminho onde ela vai se profissionalizar e entender mais do digital para ela executar isso, e aí mesmo quando ela executa, ela precisa de apoio. Então, por exemplo, um médico que é influenciador, ele precisa de alguém para fazer o vídeo dele, ele precisa de alguém para editar o vídeo dele, ele precisa de alguém para gerenciar as redes sociais dele, porque afinal de contas, ele precisa fazer os atendimentos, certo? Então, é legal ele entender um pouco justamente para ele conseguir cobrar dessas pessoas que estão fazendo e entender o formato certo que deve ser realizado. Mas aí a gente já começa a abrir várias áreas aí que ele vai precisar de pessoas executando o digital dele, né? Então, executando todas essas estratégias. E aí, consequentemente, a gente tem mais vagas e tem mais possibilidade de pessoas entrantes no e-commerce, no digital. E aí, por que dessa mudança, né? Por que tudo isso vem mudando? Primeiro, geração Z chegando aí, né? Então a galera que nasceu ali principalmente depois de 95, essa galera ela foi inserida, ela nasceu dentro do digital. Então elas estão acostumadas com isso. Então muitas dessas pessoas você vai perguntar para ela, falar sobre TV, por exemplo, ela não é uma pessoa que assiste televisão a cabo. É uma pessoa que assiste YouTube, é uma pessoa que assiste streaming. E aí a forma, o comportamento, né, dessa galera, ela tá mudando, né? O comportamento é diferente do que a gente estava acostumado antes. E todas essas profissões, elas estão precisando, né, elas precisam desse apoio no digital justamente para ela conseguir sobreviver, porque ela precisa de presença, né? Se ela não tiver uma presença digital, muito difícil essas pessoas, principalmente da geração Z e as millennials, encontrarem elas, porque, como eu falei, ela tem esse comportamento de buscar na internet, né? Então, esse é um dos motivos aí que a economia digital ela vem crescendo e vem se ampliando, né? Porque além de empresas que estavam acostumadas em fazer investimentos, várias outras profissões aí elas estão fazendo investimento e estão crescendo muito no digital. E hoje, se esses profissionais querem de fato ter uma presença diferenciada, eles quiserem resultados diferentes da média do mercado, elas vão buscar isso dentro do digital. Legal? Então essa é uma pequena introdução aí. Mas legal, Henrique, quanto ganha um profissional de digital, né, inserido aí dentro do digital? Eu vou falar que ele ganha de 0 até milhões, tá? Então existem várias formas de você faturar muito dentro do digital. O ponto é, qual é a estratégia que você vai usar e qual a frente de área você vai atuar. O que é gratificante dentro do e-commerce? Tem muita oportunidade para se ganhar muito, mas você precisa se profissionalizar, você precisa ter conhecimento e isso leva tempo. Então, algumas pessoas têm uma ideia aí que vai entrar no digital já faturando milhões e não é a realidade. A realidade é diferente do que algumas pessoas pregam na internet, que você vai fazer um curso e logo no mês seguinte você vai faturar milhões. Pessoal, isso não existe. Tá? Isso não existe. Não é loteria. O digital ele não é uma loteria que você joga ali, se você acertar você vai ganhar milhões. Não, tem consistência. É um trabalho onde existe muitas possibilidades de se faturar bastante. Legal? Então, entendendo isso, eu vou começar a passar aqui em todas as áreas, todas as frentes que é possível ser desenvolvidas para você alavancar. E aí, para começar isso, eu vou começar aqui pelas principais, que muitas pessoas procuram. Tá? A primeira dela é a parte de venda de educação, que eu coloquei aqui, que é o famoso infoproduto. Né? Dentro desse infoproduto, o que a gente tem dentro desse infoproduto? Tem a venda de curso. Então, o digital, ele abriu aí uma possibilidade para vários profissionais venderem o seu conhecimento no digital. Por que isso traz tanto retorno? Primeiro, porque
ele fortalece a imagem dele, né, dentro do digital. Então ele, durante algum tempo, ele vai desenvolvendo estratégias para ele se posicionar muito bem no digital. Consequentemente, ele tem pessoas seguindo ele e ele tem uma fortaleza na marca dele, né? E aí ele mostra esse conhecimento para as pessoas confiam nele e ele consegue ter escala, né? Então o grande barato do digital é o quê? Escala. Eu alcanço um número muito grande de pessoas. Qual que é a diferença do que a gente tinha um pouco antes, né? Antes, para eu fazer algum curso para aprender alguma coisa, eu precisava ir presencialmente dentro de uma sala. A sala, muitas das vezes, não, todas as vezes, ela tem uma limitação de pessoas, né? Então, eu vou fazer um curso, quantas pessoas eu tenho dentro da sala? Eu tenho ali 10, 20, 30 pessoas, mais 50, né? Dificilmente a gente tinha alguma escola que tinha mais do que isso. Então, no digital, o que trouxe? Trouxe escala, né? Então, eu consigo vender uma quantidade muito grande, né, para muitas pessoas e essas pessoas acompanharem esse treinamento. Então, por isso que se fatura muito. Então, é só a gente pensar, se eu vendo 1000 cursos de R$1.000, é 1 milhão. Né? Então, por isso, vem se popularizando tanto, né, e muitas pessoas vêm ganhando e faturando muito alto, né? O digital, ele te traz essa possibilidade. Diferente das aulas físicas, que não te dá essa possibilidade, né? Você é limitado. O mesmo acontece em todas as áreas, tá? Aí a gente tem um PLR. O que é o PLR? Nada mais é o PLR do que você buscar conteúdos, né, empacotar ele. Então tem vários, você comprar um conteúdo de alguém que esteja vendendo, e tem vários sites especializados. Então, vou dar um exemplo. Eu entro no site onde vende PLR, eu compro um e-book, traduzo esse e-book, eu desenvolvo ele e depois eu vendo esse conhecimento. Tá? Então, muitas pessoas faturaram muito com PLR também, e justamente por esse motivo, né? Justamente porque eu tenho um alcance muito, muito grande, né? Eu consigo alcançar muitas pessoas. E a gente tem o afiliados também, né? O afiliados é eu entrar em alguma plataforma e fazer a venda de curso daquela pessoa, né, que esteja vendendo. Então, o que eu ganho? Eu ganho comissão sobre aquilo. Tá? Então, isso vem se popularizando muito, né? Então, muitas pessoas vêm falando, porque algumas pessoas, principalmente lá atrás, né, que começaram isso, que trouxeram muito dos Estados Unidos, que isso é muito forte lá, e ganharam muita grana com isso. E de fato, dá dinheiro? Dá dinheiro. Hoje é um pouco mais difícil e, na minha visão, aí é uma opinião minha, você precisa fazer investimento para ter esse retorno. Se você não fizer investimento, muito difícil você vai conseguir ter uma venda ali que seja positiva, que você consiga ganhar de fato grana. Beleza? Então a gente passou aqui por essa área que é muito conhecida, que muitas pessoas estão falando, que é toda a parte de venda e educação de informação, então venda de curso, PLR e afiliados. Aí beleza, a gente vai entrar por um outro percentual aqui que também, para quem entrou agora, comecei aqui por 2 áreas aí, onde as pessoas vêm falando muito, onde se ganha grana, sim, mas a gente tem uma infinidade de outras áreas aí, onde é possível ganhar dinheiro no digital também, e na minha visão é o melhor caminho para iniciar. Tá? Então, o segundo leque que eu abri aqui são os creators e criadores de conteúdo, né? Então, hoje em dia todo mundo quer ser influenciador, né? Pô, vou ali se vou ser influenciador e tal. E aí dentro de influenciadores a gente tem o quê? Tem moda, tem humor, tem maquiagem, tem lifestyle, tem fitness. Então são áreas dentro ali de parte de influenciadores onde a gente se tem muito e muitas pessoas querendo entrar. Beleza, vamos falar sobre isso, depois a gente entra nos outros. O que acontece aqui nesse cara? Muitos influenciadores começaram há muito tempo atrás. Vamos pegar a Virgínia. A Virgínia, ela começou há 7, 8 anos atrás. Tá? Ela ganhou uma potência muito grande, principalmente muito de 2 anos atrás para cá, 2, 3 anos atrás para cá, que mais pessoas começaram a conhecer. Mas ela já tem uma estrada digital muito antes disso, né? Foi um pouco de sorte ali também, não sorte, mas é que ela começou ela iniciou ali bem no começo, né? E aí ela conseguiu ter um grande destaque. Mas olha só, o que acontece? A Virgínia, em 7 anos de digital,
ela não deixou de postar nenhum dia no YouTube. Então a gente acompanha ela aí, mas olha essa consistência que ela tem no desenvolvimento de conteúdo. 7 anos, não falhou um dia. Isso é consistência. Então, por que ela está tão conhecida? Primeiro, a estratégia dela, né? Uma pessoa que tem um carisma gigantesco. Ela começou há muito tempo atrás, então onde era tudo mato isso aqui, então a gente tinha pouquíssimas pessoas sendo influenciadoras aí, né? E hoje em dia, o que acontece? Para eu ser uma influenciadora, para eu começar, primeiro, eu preciso ter ou ter grana, ou ser uma herdeira, ou alguma coisa nesse sentido, porque dificilmente alguma pessoa vai conseguir alavancar tanto em pouco tempo, tá? Isso não existe. A Virgínia demorou 7 anos. Né? Então, e ela bem lá no início. Se começar agora, né, vai levar um tempo. Vai levar bastante tempo. Ou a pessoa tem muita grana para postar um lifestyle muito foda. Então vai para Dubai, vai para as melhores festas. Porque o que as pessoas querem ver? Quer ver exatamente isso. Lifestyle, como que funciona, tudo mais. Fitness, a gente tem vários influenciadores aí também de fitness que começaram. E para começar hoje também é difícil. Né? Então, assim, influenciador é uma área em onde a gente tem uma dificuldade grande de entrada. Tá? E o que pega aí? As principais fontes de renda dessas pessoas, o que vão ser? Publicidade, né? Plataforma, então você precisa ter um número grande de visualizações no seu YouTube, no seu Instagram, no seu TikTok, no seu Kawaii e assim por diante. Essas pessoas desenvolvem muito conteúdo e colocam em todas essas plataformas. Né? É muito trabalhoso. Tá? E aí por isso que eu digo que é difícil, porque essas pessoas que já estão, elas fazem, na maioria das vezes, só isso. Não tem uma outra profissão ali, que já são famosas. Né? E aí elas ganham com isso. E consequentemente, aí a gente tem duas partes que é muito legal, que vem se desenvolvendo, que é o Equity Branding. O que é o Equity Branding? É quando um influenciador ele faz uma parceria, como se ele fosse um sócio de uma empresa, então ele ganha um percentual dessa empresa para ele virar um embaixador dessa marca. Ele vira um sócio, de fato um sócio. Então a gente tem o Cariani aí, por exemplo, fazendo isso. Né? Ele virou sócio de algumas empresas aí para ele divulgar essa empresa. Né? E deu muito certo para os dois. Tá? Isso é muito bom para os dois, tanto para a empresa quanto para ele. Né? E tem as collabs também. Né? O que é a collab? Por exemplo, a Virgínia fez uma parceria com uma marca de roupa e ela cria uma coleção by Virgínia. Né? Ela ganha um percentual sobre isso, tem uma negociação sobre isso. Né? Então é um caminho um pouco mais difícil e mais demorado para se ganhar dinheiro no digital. Tá? Além disso também tem aí os creators de informativos e tem também os creators de corte, né? Onde também se leva muito tempo para você começar a faturar. Né? Então, para quem está pensando, vou começar no digital, vou começar a fazer isso, o tempo ele é mais longo para você ter um retorno, certo? E aí a gente tem outras áreas aqui em que eu acho, tá, no meu ponto de vista isso, que seriam as mais ideais para você iniciar e começar no digital. Tá? Porque você já tem uma fonte de renda onde você já tem um retorno. Tá? Então você aprende, entende? E você já começa a ganhar com isso no digital. E eu tenho o mesmo potencial aí de ganho? Você tem um grande potencial de ganho. Né? Porque você vai ganhar ou conforme a sua entrega, aí depende do modelo de trabalho que você vai desempenhar, ou então, né, tem algumas áreas aí onde você tem salários interessantes aí, tá? E mais uma vez, a demanda para essas áreas estão cada vez maiores. Tá, então ele tem aqui a parte de criativos, tá? Então quem a gente tem aí no criativos? A gente tem designer, web designer, a gente tem redator, que é os famosos copyrights, tá? A gente tem os editores de vídeo, a gente tem os filmmakers e os fotógrafos, né? Então são áreas que também são do digital, né? Então também existe uma procura muito grande deles hoje em dia, porque muitas pessoas precisam produzir,
tanto site, quanto redes sociais, quanto vídeos, e precisa desses profissionais. Tá? Então esses profissionais estão inseridos no digital, né? Um pouquinho mais para frente eu vou falar de alguns modelos de remuneração, de formas de trabalho. Tá? Mas dentro desses caras, tem, por exemplo, filmmakers que eu conheço, que o cara tá ganhando, sei lá, 10, 15 pau por mês, e o cara começou com um celular. Ele buscou os jobs no celular e começou com um celular só, né? Então o cara foi buscar conhecimento, aprendeu, começou a aplicar isso, começou a fazer isso para algumas pessoas, o cara ganha ali 15 pau por mês, mais ou menos, escolhendo seu horário de trabalho, né? Controlando melhor também o momento que quer dar uma acelerada, quer ganhar mais, ou quer ficar um pouco mais tranquilo ali, curtir um pouco mais e ganhar um pouco menos. Então vai depender do número de entrega que faz, né? Designer é a mesma coisa, então layout de site, aí designer tem alguns formatos de se trabalhar. Então tem o web design, tem o UX, tem o UI, né? O UX é user experience, é um cara que é mais especializado em site, um cara que é mais especializado em toda a parte de navegação, um cara que utiliza algumas outras técnicas para entregar um trabalho diferenciado ali, onde tem uma possibilidade de maior conversão, e aí tudo depende do cliente, né? Mas aqui eu já coloco 5 profissões aí, onde você tem um potencial de ganho de até, não vou colocar um limite, tá? Mas uma média de uns 10 pau por mês, tá? 10, 15 pau por mês, né? E mais uma vez, não é algo que você precisa muito tempo, né? Você precisa muito tempo de estudo. Você vai estudar, vai entender como executar, vai começar ali, obviamente que você não vai começar ganhando 15 pau, a não ser que você seja um gênio, você já aprendeu a profissão de uma forma muito rápida, né? Mas aprendendo ali, você começa ali ganhando mais ou menos uns 3 pau, vamos colocar assim, tá? É uma inicial ali, 3, 4, é uma área para você começar a ganhar isso. Beleza? E eu vou entrar agora na parte de venda de produto, que é a parte de e-commerce, né? Então eu citei ali algumas partes de vendas, principalmente de infoproduto, e agora a gente tem parte de venda de produto físico mesmo, né? E aí tem algumas formas de você fazer isso também. Ou você entra para uma loja onde você é um funcionário, ou PJ, ou CLT, e aí você é um diretor de marketing, um gerente de marketing, coordenador, analista ou assistente, né? Onde você vai começar a aprender ali o que é e como desenvolver. E aí dentro do e-commerce tem várias áreas, tá? Então tem todas as áreas que eu vou citar aqui, ele está dentro do e-commerce. O e-commerce precisa disso. Então o e-commerce precisa de um programador, um implantador, o e-commerce precisa de um designer, um e-commerce precisa de uma pessoa de gestão de redes sociais, o e-commerce precisa de uma pessoa que olhe CRM, um analista de marketing. Então ele engloba várias frentes aí, né? Henrique, quanto que ganha? Vamos colocar uma média ali de salário de gerente de e-commerce. O cara de gerente de e-commerce, ele começa ali numas operações um pouco mais tranquilas, na média ali de 6 mil reais, e vai até 35 mil, por exemplo. Tá? Por que 35 mil? Além do salário dele, muitos dos gerentes de e-commerce ganham um percentual sobre venda, né? E aí ele consegue equilibrar um pouco mais o salário dele. Tá certo? E aí dentro de e-commerce também tem toda a parte de operação. Então eu tenho pessoa de fotografia, eu tenho pessoa de atendimento, eu tenho pessoa de estoque. Então, e aí vai indo. Então é grande, a camada aí do digital é grande. O que eu tenho dentro do digital também? Dropshipping. Tá? Indico dropshipping. Cara, já foi melhor dropshipping, tá? No meu ponto de vista. Porque hoje tá muito complicado para você fazer dropshipping da China, demora muito tempo, agora incide vários impostos, então tá muito complicado. Se eu fosse entrar num caminho desse, eu faria dropshipping com alguém do Brasil, não com alguém de fora do Brasil, tá? Mas o que eu acho muito legal, principalmente na venda e uma ideia de dropshipping aí, o dropshipping, quando ele começou, ele tinha muito um conceito ali de pegar um produto e, fazer uma página muito foda de venda e vender um produto, e vendia muito. Né? A ideia, faz contato com a China, traz um produto e manda bala. Traz uma quantidade menor, testa, desenvolve ali, produto físico na mão. Você consegue entregar rápido, você consegue entrar em marketplace. Então tem várias outras formas de fazer. Tá? Esse é meu ponto de vista.
Beleza? Dá dinheiro também, tá? Tanto você ter o e-commerce quanto você ou trabalhar com eles ou fazer o dropshipping vira e-commerce, né? Quando você pega o produto e aí o céu é limite, né? Vai depender muito das suas estratégias que você for desempenhar para você conseguir fazer essas vendas. Beleza? Venda de produto, então. Fomos. Parte de dados e gestão, tá? E aí, a maioria das empresas hoje precisam de todas essas outras áreas que eu vou falar aqui, tá? Gestor de tráfego, SEO, gestor de dados, e aí de gestor de dados entra tanto BI quanto também cientista de dados, gestão de redes sociais, estrategistas normalmente entra ali na parte de marketing, normalmente aí o analista, o coordenador pensa, né? É um cara que vai coordenar o todo, né? Então ele vai desenvolver as estratégias, como que a gente vai atuar, como vai atuar em branding, como vai atuar em outras frentes. Então esse estrategista vai ser o responsável por fazer toda a orquestração ali, né? Então quanto que eu vou investir, qual vai ser o meu retorno, né? Quanto isso precisa me retornar para eu conseguir pagar a conta. Então o estrategista ele é pensado nisso. Tem toda a parte de embalde, marketing e CRM também. Vamos passar um por um aqui. Gestor de tráfego é o cara que vai pensar, desenvolver estratégias para eu ter um bom retorno na parte de link patrocinado, né? Toda a parte de investimento que eu vou fazer no negócio, né? E trazer resultado para isso. O cara precisa ser criativo, o cara precisa desenvolver várias palavras-chave, entender o que está trazendo o resultado. E é muito engraçado isso. Eu já trabalhei em mais de 50 projetos, né? Não importa se a loja vou pegar 2 lojas de moda, tá? Com o mesmo público A, as duas. O que funciona para uma não funciona para outra. É impressionante isso. Então o gestor de tráfego é o cara que é responsável por entender esses dados, entender o que está trazendo resultado, né? Para aí sim ele fazer ali os investimentos necessários e projetar tudo isso. Tá? Então, o gestor de tráfego tem 2 formas de você trabalhar, ou você trabalha para uma agência, ou você trabalha direto para um cliente, ou você tem a sua agência e desenvolve isso. Tá? Quanto para um gestor de tráfego? Depende ali, tá? Mas o gestor de tráfego começa ali ganhando na faixa de 4, 5 mil, 5 mil, né? Com um conhecimento aí legal. Tá? Então, é uma frente bem legal que vem crescendo muito também, tá? Toda a parte de gestão de tráfego. A gente tem um cara de SEO também. SEO é um cara que vai desenvolver todas as estratégias para você ter tráfego orgânico. O que é tráfego orgânico? Toda pesquisa que você faz no Google que não é paga, tá? Então ela aparece ali de uma forma orgânica. Como que eu faço para isso acontecer? Desenvolvem várias estratégias atrás disso. Tá? Então desenvolvendo essas estratégias é o que faz trazer o resultado. Então uma pessoa especialista em SEO, uma pessoa ou uma agência, ela vai pensar nisso, né? E aí tem várias estratégias, tem desenvolvimento de conteúdo, tem desenvolvimento de link build, tem desenvolvimento de redes sociais que impacta também, né? Então a gente tá falando em SES também, porque o Search Engine Social, né? Então isso vem crescendo. Então as buscas, por exemplo, um produto de e-commerce, elas vêm crescendo muito dentro do TikTok. TikTok ele tem uma estratégia também para desenvolver plataformas, está testando fora do Brasil também, então isso também vem crescendo. Né? Então esse é o cara, SEO é um cara que vai ficar responsável por trazer tráfego orgânico, tá? Tanto para o meu e-commerce, ou para o meu site, para o meu negócio e assim por diante. Tá? E é engraçado, porque poucas pessoas utilizam essa parte de SEO, e é uma parte que é muito importante. E o SEO você precisa pensar desde a parte de implantação de um site até para frente aí. O outro cara, gestão de gestores de dados. Então a gente está cada vez mais utilizando, isso na verdade já faz alguns anos, tá? Que a gente já fala de Big Data, de BI, de cientista de dados, né? E isso vem crescendo. Cada vez mais a gente está utilizando dados, as empresas estão utilizando os dados para vender mais. Então precisa de um cara. Esse também é um cara do digital, tá? Então esse cara também precisa ali, né, fazer toda a parte de cubo de decisão, né, entender o que é o negócio, para onde o negócio está indo, como são esses dados e assim por diante. Então, se tem muitos profissionais aí e cada vez mais, principalmente as empresas grandes estão contratando cientistas de dados. Normalmente eles contratam para essa área pessoas que são
ou formados em matemática ou são engenheiros, então porque, né, tem muitos dados ali, então trabalham com muitos dados, e essas pessoas acabam entrando onde? Digital. Então são profissões, mais uma vez, né? São profissões que a gente acha que não é no digital, mas está totalmente inserida dentro do digital. Então quando a gente fala em trabalhar com marketing digital, tem essas e mais algumas que eu vou falar aqui agora. E tem a galera também do inbound marketing, né? Inbound, outbound e toda pessoa que mexe com CRM. Como eu falei, cada vez mais os dados são importantes para as empresas e as empresas precisam utilizar esses dados da forma certa. O responsável por inbound, outbound e CRM vai ser as pessoas que vão ser responsáveis por fazer toda essa gestão, né? Então, vamos supor, eu tenho uma base ali de 500 mil nomes. Eu não vou entregar exatamente a mesma comunicação para um cliente, né, igual para todo mundo. Não vou fazer isso, né? Então, preciso separar, preciso segmentar, preciso desenvolver a estratégia, a esteira. Então, tem pessoas que são responsáveis disso, beleza? Eu esqueci de falar a média salarial de cada um aqui, eu vou passar bem rapidinho, tá? Mas gestor de tráfego ali iniciando mais ou menos em 4 mil, e aí céu é o limite, tem cara que ganha 15, 20, 30 e assim por diante. E aí você pode desenvolver a sua agência, e aí você vira um empresário digital, porque aí você vai começar a contratar pessoas, né, colocar ali embaixo, e aí o céu é o limite. Por exemplo, tem amigos meus que têm agência hoje de tráfego, que para os clientes entrarem ali, eles precisam fazer um investimento no mínimo de 1 milhão mês, tá? Então, 1 milhão mês, só para vocês entenderem, para vocês terem uma média, é um número comum de investimento dentro do e-commerce, bem comum, e inclusive pessoas que vendem curso aí colocam 1 milhão, um cara médio que vende curso no e-commerce coloca 1 milhão de tráfego por mês ali, tá? Beleza, e aí, parte de gestão de tráfego, vamos entrar aqui em programação, tá? Também é um cara do marketing, do digital, né? Não vou colocar do marketing, mas é um cara do digital. Então a gente tem um cara ali que faz toda a parte de front-end e back-end. Henrique, que diabo que é isso que você está falando? O front-end é o cara que faz toda a parte de programação ali para a loja, para se mostrar ali uma loja bonita, né? Eu gosto muito de falar que é a frente da loja ali, né, de um e-commerce, ou a frente de um site. Você entra no site e vê aquele negócio ali bonito, ele é tudo pensado, né, tudo programado, né, e aí precisa ter um código limpo, precisa... Por que precisa de um código limpo? Porque ele precisa ser rápido, ele precisa ser eficiente, ele precisa trazer resultado, e a pessoa que programa ali, ela pensa em tudo isso, né, onde vai cada um dos códigos, né? Então, e aí, quando a gente entra em front-end, é mais a parte ali visual, tá? E o cara do back-end, Henrique? O cara do back-end é o cara que vai programar tudo o que acontece por trás disso, né? Então, tem integrações que a gente fala aqui também, né? Então, um sistema precisa se comunicar com o outro, né? Preciso de gerar dados diferentes para tais sistemas. Então, por exemplo, teve um cliente que a gente entregou agora, um projeto que teve mais de 40 integrações. A gente precisou de um cara full-time aqui. Um cara não, uma equipe, né, de back-end desenvolvendo todas essas integrações aí para conversar com todos os sistemas e assim por diante. Beleza? Esse cara que ele tem que gostar bastante de código, né? Normalmente para se especializar nisso aí leva um certo tempo, né? Precisa estudar bastante. É um cara aí que também tem um salário razoável, o mercado busca muito, tá buscando e tá necessitando disso, tanto é que teve algumas empresas aqui no Brasil que começou a contratar pessoas de fora porque não encontrava aqui no Brasil. Principalmente na pandemia, teve uma falta gigantesca desses caras, né? Então é um mercado também que está muito alto, precisa de muito estudo, não é um cara que vai começar, comecei um curso aqui, já vou arrumar um trabalho, pode ser que até arrume se o cara tiver algum conhecimento ali. E outra, no digital, vou te falar, se você tiver afim de trabalhar, você vai ser contratado, porque tá muito difícil, né, a gente encontrar pessoas que estejam minimamente a fim de trabalhar, tá? Então, você tendo força de vontade aí, você vai ser colocado no mercado e aproveitar isso para você aprender e se aprofundar mais, beleza? Em todo negócio a gente tem toda a parte de frente comercial, obviamente, né? Então a gente tem toda a parte de frente comercial ali porque a gente vai precisar vender, né? Então venda tá dentro de tudo. Então esse cara aqui também entra dentro do digital, principalmente ali em venda de software. Então tem muita ferramenta disponível no mercado. Esse cara normalmente ele tem um salário fixo e mais comissão, como qualquer outro
vendedor aí na maioria das vezes, e temos muitas agências também vendendo projetos, né, para entregar projetos de desenvolvimento de e-commerce, projetos e assim por diante. E aí, Black é gigantesco também, tá? Muita agência no Brasil, cada vez mais agências, mas muitas... Tá, é legal que vem crescendo, desde o comecinho, né? O número de agências legais tem crescido, entregado uns projetos bem bacanas aí também. Beleza? Então passei aqui na maioria dos tipos, né, e das áreas que a gente tem dentro do digital. Então passei por cada uma delas e aí a gente vai falar um pouquinho aqui do formato de trabalho. Tá? Então quais são os formatos de trabalho que eu tenho disponível dentro de casa? Me falaram que eu posso trabalhar de casa aí quando eu trabalho com digital. Né? Eu vou no escritório algumas vezes, não só no digital, como algumas outras empresas, principalmente depois da pandemia, veio com esse cenário. Né? E é muito engraçado porque durante a pandemia a gente não trabalhava em home office aqui na Almeida. Depois da pandemia, a gente, né, entrou na pandemia trabalhando somente home office. E aí foi uma oportunidade que eu também me mudei de escritório. A gente tinha um escritório na Vila Olímpia, mudei para perto de casa. Isso trouxe uma qualidade de vida para mim excelente, porque eu demorava tipo 1h30 para ir. Demorava 1h30, eu perdia 3 horas do meu dia de deslocamento. E aí o que foi engraçado? Porque a gente começou... Antes a gente já fazia isso, né, em alguns projetos, mas full time agora a gente contrata pessoas, todas as pessoas trabalham 100% home office. Quem vem para o escritório? As pessoas que são responsáveis por negócio e estratégia, que normalmente tem uma comunicação ali. Então eu venho para o escritório todos os dias, né, tem mais uma pessoa aqui que também vem todos os dias, porque mora aqui perto também. Eu prefiro trabalhar do escritório. Mas todos os nossos outros colaboradores, eles trabalham em home office. Né? Então, designer, programador, gerente de projeto, tá tudo home office. Tá? Então, hoje eu tenho pessoas no Rio de Janeiro, tenho pessoas no Maranhão, tenho pessoas em Recife, tudo trabalhando daqui. Né? E isso é bem legal. Por que é legal também? Porque essa galera que trabalha, né, fora de São Paulo, às vezes tem uma diferença salarial aí em alguns estados, algumas cidades. Né? Então ganha o salário de São Paulo, mesmo trabalhando fora. E é legal porque, eu tive uma grata surpresa aí com muitos colaboradores aí que são de fora de São Paulo. Foi uma grata surpresa, bem legal. E aí, quais são os formatos de trabalho que a gente tem? Freelancer. Então, legal, Henrique. Me aprofundei aqui, tô começando a trabalhar com redes sociais que a gente colocou ali. E, cara, quero trabalhar de freela. Tem vários sites que você pode trabalhar, não só para o Brasil, como para o mundo inteiro, fazendo freelancer. De designer, de edição de vídeo, né? Então, todas essas áreas que eu passei aqui junto com vocês, você pode trabalhar de casa como freelancer, controlando aí seus projetinhos que você pega, ganhando em dólar, ganhando em euro e assim por diante. Então, tem um Workana que é bem legal. Você pode ser um empreendedor digital, né? E o que é um empreendedor digital? Você vai montar a sua marquinha ali, pessoal, né? A sua marca e tal, e vai começar a trabalhar, vai começar a ir atrás de cliente, vai começar a oferecer seu serviço, que aí você também pode buscar jobs dentro do Workana. Você vai começar a criar relacionamento também, né? Então é legal você estar inserido em evento, participar, estar próximo, conhecer quem são as pessoas que estão fazendo um negócio girar aí. É muito importante. Relacionamento, pessoal, não importa qual área você trabalha ali, você precisa construir, desenvolver relacionamentos, desenvolver network. Tá? Por que eu digo isso? Desde quando a gente construiu aqui, desenvolveu a Almeida, isso fazem 9 anos, eu nunca prospectei cliente, tá? Eu nunca fui atrás de cliente. Isso porque, claro, eu já tinha um longo tempo aí de digital, dentro desse longo tempo eu desenvolvi muitos relacionamentos, conversei com muitas pessoas e o nosso modelo de trabalho aqui não é para a gente ter uma escala gigante, então eu trabalho com um número limitado de clientes, né? Então por isso que a gente sempre tá full time ali, tá cheio, graças a Deus. Era legal, quando você começar a crescer ali,
ou contrata um comercial, ou você no começo começa a fazer seu comercial ali, fazer sua divulgação. E aí você precisa de estratégias digitais também, né? Então, ou seja, você precisa começar também a divulgar o seu próprio serviço, tanto em redes sociais, quanto também no Google, né? Ou você também desenvolve a sua empresa, a sua agência aí, né? E aí já vai contratar a equipe, já vai ter comercial, né? Vai ter as estratégias digitais ali, vai começar a construir esse relacionamento. E também pode começar, nada impede que você comece como freelancer, depois vá para um empreendedor individual e depois você desenvolva a sua agência, né? E aí, dentro desses cenários que eu coloquei aqui, quem vai definir a forma que você vai trabalhar vai ser você, né? Então você pode trabalhar em home office, ou você pode ter o seu escritório ali e ir full time para o escritório, ou trabalhar híbrido, né? Você que define. E aí a gente tem outros dois tipos de contratação aí, que são as mais comuns aí, que é CLT e PJ. Né? E aí quem define é a empresa. Mas muitas empresas estão contratando aí ou híbrido ou home office, né? Principalmente no digital isso tem vindo bastante. E principalmente programador. Cara, programadores, quando a gente vai contratar, se você falar pro cara que o cara vai precisar ir para a empresa, cara, esquece. O cara declina, na maioria das vezes ele declina sua proposta. Ele não vai querer ir. Né? E como tem muito trabalho ali disponível para ele, cara, ele não vai entrar. Beleza? E o que eu preciso, Henrique, para entrar aí no digital? O que eu vou precisar? Cara, você vai precisar primeiro de força de vontade. Vai querer, né? Tá no digital. Tem um amigo meu que tá aqui, ó, Michelazo. Obrigado pela presença aí, Michelazo. Michelazo sabe bem do que eu tô falando aqui, mas, cara, hoje em dia, pra gente ter uma pessoa que realmente esteja a fim de trabalhar, principalmente assistente ali que tá começando, sabe? Não é fácil. Então, força de vontade já é o primeiro. Você tendo força de vontade aí, facilmente você é contratado, né? Obviamente você precisa ter um mínimo de conhecimento ali, entender pelo menos, né, o que você veio fazer ao mundo, né? Porque tem uma galera que vem fazer entrevista que nem isso sabe, não sabe nem o que tá fazendo aqui. Beleza? Você precisa de um... Cara, que nem eu falei lá atrás, algumas pessoas acham que não estavam aqui, mas eu conheço um cara que começou a fazer edição de vídeo, que hoje o cara tá ganhando ali na faixa de 15 pau, que o cara começou com um celular e só. Celular, CapCut e pegava job ali no Orkana. Hoje ele é editor de um grande podcast. O cara tá ganhando ali na faixa de 15 pau mês, mais ou menos. Começou com celular, cara. Então você tendo ali força de vontade, celular, se aprofundar em conhecimento, cara. E hoje a gente tem muitos artigos bons, muitos podcasts bons, muitas coisas, materiais muito ricos no YouTube. Cara, sinceramente, não aprende quem não quer. Porque mesmo você sem grana com o celular, cara, você aprende muita coisa boa. Não é coisa ruim que tem, não. Eu estudo muito. Eu vejo muito podcast. Eu busco, procuro muito. Entro em site gringo e traduz e assim por diante. Então vai atrás de conhecimento. Entende uma dessas áreas aqui que eu falei pra você. Eu dei uma breve descrição ali do que é. Cara, e se aprofunda e vai para cima. E se manter em evolução. O e-commerce, o digital, eu falo e-commerce porque é o termo que eu estou normalmente acostumado aqui, porque eu trabalho muito com e-commerce. Mas o digital, você precisa se manter em evolução. Ele evolui muito rápido, tem muita coisa, muita tendência muito rápida, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então você precisa estar em constante evolução. Em todo momento você precisa estar se atualizando. Né? Então leia todos os dias, porque tem coisa nova todos os dias. A última foi do óculos da Apple aí, né? É algo que a gente estava vendo há muitos anos atrás e vai se tornar cada vez mais comum. Se vocês viram aí a galera ali com óculos e tal, isso vai ser cada vez mais comum. E isso não é de hoje, isso já veio muito tempo atrás. E você vai ver a galera de óculos, não sei se aqui no Brasil no metrô, né? Mas fora do Brasil com certeza. Mas dentro de casa, fazendo isso, trabalhando e tal, vai ser cada vez mais comum. Beleza? É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Essas são algumas das principais áreas que a gente tem no digital. O que eu tenho para falar? Cara, toma cuidado com o que vocês consomem. Né? Porque o digital ele não é só venda de curso, o digital não é só creator, o digital ele tem um universo gigante
e muito legal para ser construído são as pessoas que fazem isso acontecer. É um ótimo caminho para você iniciar, se inserir nesse meio e começar a se aprofundar nisso, né? Então não é venda de curso, não é creator, não é só isso, tá? Isso é uma das pontas. Você pode começar aqui, né, desenvolvendo, fazendo muita coisa e depois entrar em toda a parte ali de creator. Beleza? Queria abrir para perguntas aqui agora. Se alguém tiver perguntas aí, pode mandar bala que eu ficarei muito feliz de respondê-los. Se não tiver, a gente encerra aqui. Vamos ver se vai vir alguma coisa. Não? Beleza? É isso então. Espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira. Segunda não. Quinta-feira, na verdade, a gente tem outra live. Quinta-feira a gente vai ter outra live com o Michel Lente. É um cara que eu admiro bastante. O cara começou aí nos anos 90 no digital. O cara que ele começou no digital em Nova York, trouxe muita coisa para o Brasil. É um cara que desenvolveu algumas agências aqui. Ele foi sócio de algumas agências. O cara tem alguns leões em Cannes. Cannes para quem não conhece, é o prêmio mais conceituado aí da publicidade, né? Então ele tem alguns leões de Cannes. Ele foi júri também nesse evento aí no Festival de Cannes. Então é um cara que com certeza, a gente vai bater um papo muito legal. E hoje é um cara que está especializado em toda a parte de carreira, né? Então, tudo isso aqui que a gente conversou hoje, algumas coisas a gente vai bater um papo ali com ele. A gente vai entender um pouco melhor da visão dele, principalmente como era antes, como está hoje, o que a gente está pensando aí, o que vai fazer para frente. Então vai ser um papo muito legal. Então quem está aqui assiste quinta-feira também, vai valer a pena, prometo para vocês. Beleza? É isso, pessoal. Desejo para vocês aí uma ótima noite, uma excelente semana de muito sucesso. Pensem nisso com carinho e se você quiser entrar no digital, cai para cima, porque tem muita oportunidade, tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente desenvolver, né? Uma das meus principais objetivos aqui de bater esse papo com vocês é justamente para a gente evoluir o digital. E o digital no Brasil tem muito que crescer ainda, né? E a gente precisa de pessoas boas para fazer isso. Então, por isso que eu estou vindo aqui cada vez mais, eu vou compartilhar meu conhecimento. A ideia é levar mais conhecimento para vocês, porque tem oportunidade para todo mundo, né? E, é possível faturar muito dinheiro e a gente precisa, sim, crescer e expandir o digital do Brasil, tá? A gente está anos-luz atrás dos Estados Unidos, anos-luz não, mas está muito atrás dos Estados Unidos, principalmente em mão de obra, tá? Hoje a gente está muito carente com mão de obra, então por isso é um dos meus objetivos, 19 anos aí, é trazer esse conhecimento que eu aprendi, trazer para vocês aqui, por isso que tem essas lives toda segunda-feira. Beleza? Boa semana, pessoal, muito sucesso aí para vocês. Valeu!